Eu aposto que absolutamente ninguém imaginava o que aconteceria com Guerreiros do Sol nessa altura do campeonato. Nem nas minhas teorias mais mirabolantes eu imaginei o que a novela ia fazer com os protagonistas nessa leva de capítulos. Mas uma coisa eu posso dizer, eles tiveram coragem. Nesse vídeo aqui a gente vai falar não só dos capítulos 31 ao 35, como também falar brevemente sobre o que aconteceu na semana passada, que foi entre os capítulos 26 ao 30. Isso porque eu tive um imprevisto na minha semana e eu acabei não conseguindo postar meu vídeo sobre a novela. Eu peço desculpas a vocês e agradeço a todo mundo que foi no meu perfil do Instagram perguntar se eu ia postar ou não. Pois bem, eu decidi aqui unir essas 2 semanas em um vídeo só. E olha, tem bastante coisa pra gente falar. Então já deixo avisado que esse vídeo aqui contém spoilers do que aconteceu na novela. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva e faça parte dessa comunidade de pessoas que estão gostando de assistir Guerreiros do Sol. Aproveita e deixa o like, pois o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Gente, eu tô simplesmente chocado com a escolha que a novela tomou nessa altura do campeonato. Matar o grande protagonista da história agora é uma decisão muito ousada, de modo que pode, e na verdade vai, desagradar muita gente. Pois é, o Josué morreu em um confronto, o grande protagonista da novela, e eu quero saber de vocês o que acharam sobre isso, por favor, vamos conversar aqui embaixo. Pra ser sincero, eu sempre fico no lugar de admiração quando os roteiristas decidem tomar esse ato de coragem numa história. Sinal que a trama e os personagens não estão ali só para agradar o público, mas também para gerar revolta, questionamentos e levantar muitas discussões sobre a obra. E talvez o caso do Josué tenha sido isso. Será que matando o personagem principal, agora faltando 10 capítulos pro fim da novela, não seria o melhor para a história? Porque aí a narrativa pode mudar drasticamente e os personagens acabam de um jeito que ninguém esperava. Eu concordo que isso pode até acontecer, e na teoria até que pode funcionar, mas para ser sincero, na prática não me agradou muito não, viu? Mas vamos por partes. Primeiro, vamos falar sobre o que levou até a morte do Josué. O que eu pensei que fosse acontecer, mas apenas no último capítulo da novela, e aconteceu agora. Josué, a Rosa e todo o bando de cangaceiros passaram a viver na Bahia. Eles saíram do Pernambuco depois de um grande confronto com a polícia. No meio disso, tiveram infiltrados a mando do Arduino com a missão de matar o Josué. Mas no fim, o próprio infiltrado acaba sendo morto pelo bando quando estava prestes ali a atirar no Josué. É então que a Rosa descobre que está grávida e que não quer criar o seu bebê no meio do cangaço. É aí que ela decide fugir. E toda a leva dos capítulos 26 ao 30 é meio que sobre isso. Ela vagando pelo sertão e encontrando a Adeusira, que finalmente está trabalhando no circo. Esse é um arco muito legal, inclusive. Eu fiquei muito feliz que a Adeusira não sumiu na história. É então que o Josué descobre que a Rosa está grávida e também o paradeiro dela. No fim, ela acaba concordando em voltar e então tem a filha chamada Maria, que pode ser uma clara referência aí à Maria Bonita. E depois do nascimento da Maria, o Josué tenta mudar de vida. Ele tem planos de deixar o Sabiá no comando do cangaço e ir embora com a Rosa para um lugar muito distante. Esse sempre foi o pedido da Rosa e agora finalmente isso ia acontecer. Mas, quando está prestes a acontecer, o Arduino une a polícia, tanto de Pernambuco quanto da Bahia, para uma emboscada do bando. Eles chegam ali sorrateiros quando o bando está descansando e abrem fogo contra eles. O Sabiá, o Fabiano, a Rosa e a Otília conseguem fugir, mas o Josué e o Tatarana ficam para trás. É aí que o Josué acaba sendo atingido pelo delegado da Bahia e morrendo no confronto. Mas antes, o Josué acaba matando o Bosco, o que eu achei ótimo, porque esse personagem era muito detestável. Josué finalmente é morto pela polícia, mas não pelas mãos do Arduino, e sim pela do delegado. Claro que o Arduino acaba matando o delegado logo em seguida para tomar o crédito ali pela morte do rei do cangaço. E é aí que, para mim, não foi uma boa decisão. A novela vendeu pra gente a história que aconteceria um grande confronto entre os irmãos. Era basicamente o Caim e o Abel do sertão. Isso gerou uma certa expectativa de que haveria uma luta final entre eles, onde um deles acabaria morrendo, ou quem sabe, os dois. Mas isso não aconteceu. O Josué, o grande protagonista da história, o cara que tinha o corpo fechado e que era extremamente habilidoso, morreu não pelas mãos do seu irmão que o jurou de morte, e sim pelas mãos de um outro personagem que mal teve relevância na história. E eles até podem ter tentado passar uma mensagem de que em uma guerra como essa, é cruel mesmo, que nessa vida do cangaço você pode morrer a qualquer momento e que qualquer um
pode acabar te matando. Como foi o caso do Miguel Inácio, por exemplo, o chefe do bando antes do Josué. Ele acaba morrendo ali pelas mãos do Bosco em um confronto e tudo de uma forma muito rápida. Só que acontece que o Josué não é o Miguel Inácio, sabe? Ele era o protagonista dessa história e parece que tudo que ele lutou foi em vão. Claro que a morte dele gerou diversas consequências e que vai mudar o rumo da história, principalmente a da Rosa. Mas o personagem em si não teve um fim que merecia. E a novela fez questão de chocar a gente ali com o Arduino arrancando a cabeça dele a sangue frio e exibindo em praça pública. Gente, eu fiquei muito chocado nessa parte. Parecia que não era real, sabe? Que em algum momento iam mostrar que era um sonho, ou da Rosa, ou de alguém, e que o Josué, na verdade, estava vivo. E olha que eu sou acostumado com mortes assim, de personagens importantes, porque eu assisti Game of Thrones, por exemplo. Enfim, eu entendo a coragem da história, mas eu não concordo com a morte do Josué. E o pior é que depois que ele morre, parece que o personagem não teve mais tanto peso assim na história. A Rosa fica mal, claro, principalmente quando descobre que a filha deles também foi morta no confronto. Mas depois ela vai embora pro Piauí e lá começa a ter um outro arco. O Arduino também parece que nem sentiu tanto o peso da morte do irmão. Eu esperava que, enfim, quando ele finalmente conseguisse o que queria, na cabeça dele fosse algo muito mais complexo. Mas na verdade parece que um personagem comum morreu e não o protagonista da história. Isso sem falar do Sabiá, né, que também acabou morrendo quando ele tenta revidar indo lá na casa do Arduino. Ele também morre de uma forma muito rápida e fria, sem nenhum peso na história. Sei lá, gente, parece que a história tratou esses personagens como muito descartáveis, sabe? Depois de tudo que a gente acompanhou, eles acabaram morrendo ali de uma forma muito simples. E aí, pra mim, a novela decai bastante. Isso porque os arcos agora mudam e pra mim muita coisa não faz sentido. Ou até mesmo não tem o mesmo peso de antes. A Petúnia, por exemplo, ela quase morre depois de ter sido atingida ali pela polícia. A filha dela e o marido morrem, são assassinados. Ela é sequestrada pelo Pente Fino e tá prestes a ser abusada por ele. Isso sem falar em uma cena ali de abuso extremamente longa do Pente Fino com uma das garotas do bordel, que eu achei bastante desnecessária. Sei lá, com que objetivo a história tem de fazer essas mulheres sofrerem dessa forma, sabe? Será que tem algum propósito mesmo? Ou é apenas para trazer um peso na história? A gente tem falado muito sobre o torture porn, né? Que é a pornografia da tortura. Será que precisava a gente ver essas mulheres sofrendo tanto dessa forma? Será que a personagem da Petúnia merecia estar nesse lugar, né? De tanto sofrimento assim? Enfim, vamos ver aí, né, como que vai acabar essa personagem, se de repente ela vai conseguir se vingar do Pente Fino e ela vai ter algum peso na história, porque até então, tudo que ela fez, todas as coisas que aconteceu com ela foram em vão. Enfim, outros arcos da novela estão até se desenvolvendo, como o caso do romance do Padre Bida com a Valiana. Eu acho até engraçado que em qualquer situação eles estão se pegando ali às escondidas, sério, às vezes é até engraçado. Tem também a conquista do voto feminino da Jânia, e ela acaba se elegendo ali, ou vai se eleger, na verdade, como a prefeita da cidade. E junto disso, né, tem a investigação do Arduino, que pra mim já tá super cansativa e sem sentido nenhum. O juiz tem todas as provas possíveis, ele tem testemunha, ele sabe basicamente que o Arduino mandou matar ou tentou matar a Jânia, mas mesmo assim ele não bate o martelo. Lembrando que o Arduino, ele tá preso agora, né, nessa parte da novela, mas não pelo que ele fez com a Jânia, e sim por desacato, né, que ele acabou ali xingando o juiz, e não por ser suspeito de uma tentativa de homicídio. Tem também o lance do cinto dos flagelados, que, pra ser sincero, eu não tô vendo muito sentido naquilo não. Eu até entendia no começo que era um ponto para mostrar a ruindade do Arduino e as necessidades ali do sertão e tal, mas agora parece que a novela não sabe o que fazer exatamente com isso, né, e com esse cinto. E aí joga aquela personagem que quer vingança contra o Arduino, e que, pra ser sincero, a atriz que interpreta aquela personagem deixa bastante a desejar. E por fim tem a Rosa, né, que acaba indo parar numa fazenda do irmão do Miguel Inácio, que prometeu cuidar de quem já ajudou seu irmão. Chegando lá, ela começa a sofrer nas mãos do filho dele, que desconfia que ela seja a mulher, a esposa, né, do Josué. E aí a personagem se apequena de uma forma muito grande. Não parece mais aquela Rosa cheia de atitude
e de força, né, que a gente se acostumou a ver. Eu acho que a personagem ela foi ficando pequena nesse bloco de capítulo. E aí no final, né, ela descobre que a filha dela tá viva e que ela foi adotada pelo Arduino, e o plano agora é a Jânia tentar negociar ali com o Arduino que ele entregue a filha da Rosa em troca da retirada da acusação dela. O que acaba dando errado, porque o Arduino, que tá preso, por sinal, diz que a filha é dele e, claro, né, ele não vai entregar. Isso estava bem óbvio que não iria acontecer. E no fim, os capítulos terminam dessa forma. A Rosa com a esperança de ter a sua filha de volta, os cangaceiros totalmente acabados, né, sobraram muito poucos, e os líderes, né, que tinham acabaram morrendo já. Os personagens sem destino e até sem sentido na história. A Otília, por exemplo, tá andando mais uma vez de um lado para o outro. Ela não sabe se ela vira cangaceira, se ela vai tocar sanfona com o Fabiano, se ela vai viver com a Jânia ou com a Rosa. A Rosa não é mais aquela personagem, como eu falei, e até o Arduino, que é o grande vilão da história, agora que não tem mais o seu arqui-inimigo, parece que se perdeu total ali no sentido das coisas que ele fazia. Olha, eu espero de verdade que a história tenha uma grande reviravolta e que volte a ter muita força, porque ela precisa compensar, né, a morte desses personagens que foram muito importantes para a trama. Espero mesmo que não seja o caso daquelas novelas que começam muito bem e depois acabam se perdendo. E claro, eu quero saber de vocês o que acharam dessa decisão da novela. Vamos conversar bastante aqui embaixo. Eu prometo não demorar para trazer vídeos sobre a penúltima leva de capítulos de Guerreiro do Sol. Afinal, na semana que vem teremos dos capítulos 36 ao 40, né? E ao todo serão 45, então o começo de agosto é a última parte de Guerreiro do Sol. Enfim, se você não for inscrito ainda, por favor se inscreva, deixa o like, como eu falei que me ajuda bastante. Até a próxima, tchau!